E será que Andor é surpreendente e é uma das melhores séries que Star Wars já fez? Ou será que é uma série decepcionante? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica da série Andor. E chegou ao fim no Disney Plus a série Andor, série essa que me surpreendeu muito, que me agradou muito e que eu achei uma excelente série. E por que eu já começo falando isso? Porque eu queria fazer uma introdução antes de Andor, para falar por que eu fiquei tão surpreso dessa série ser incrível. É porque essa série ela é do universo de Rogue One, é do universo de Star Wars, mas ela é focada em um personagem que eles tiraram de dentro de Rogue One, que é o Cassian Andor. Só que eu sei que muita gente, quando saiu de Rogue One, amou o filme e considera Rogue One uma das, se não melhor coisa que Star Wars já fez desde que a Disney comprou a Lucasfilm. E quem diria que alguém iria falar isso sobre Rogue One, considerando que nós temos os Skywalkers e as promessas que os filmes tinham. Mas mesmo assim, Rogue One foi realmente uma grande surpresa e agradou muito as pessoas. Então, com isso, Andor era uma série que criava muita expectativa. Mas pra mim isso não aconteceu, porque eu gosto de Rogue One, eu lembro exatamente da sensação de ver o filme no cinema, mas eu lembro que eu gostei do filme muito mais pelas participações do Darth Vader, por algumas escolhas de roteiro, mas não pelo filme como um todo. Eu não achei o melhor filme do mundo, eu achei um bom filme que não entendia porque as pessoas gostavam tanto. Mas por causa disso, eu não criei um hype para a série do Andor. E quando eu entro na série, eu vejo que o potencial estava ali sim, e que quem soube utilizar ele fez com que criasse uma excelente série. Porque Andor é uma série que tem sim alguns problemas, mas as qualidades dele vão muito além dos seus problemas, trabalhando até alguns elementos que em nenhum momento o universo Star Wars conseguiu trabalhar muito bem. Por exemplo, o arco político. Porque se você analisar a série Andor, ela é dividida em praticamente dois núcleos o tempo inteiro. Tem um núcleo em Coruscant, que é um núcleo onde se foca mais na política do universo de Star Wars, e você tem o núcleo do Andor, que são meio que as aventuras dele, até meio que as duas histórias se colidirem. Afinal, as duas histórias se conversam bastante. O Andor é o motivo de muita coisa que está acontecendo dentro da série. E se parar pra pensar, quando teve a nova trilogia, que já não é mais nova, lá do George Lucas, o episódio 1, 2 e 3, você vai perceber que lá o George Lucas tentou trabalhar isso também. Por um lado, os filmes episódio 1, 2, 3 trabalhavam meio que as aventuras dos Jedi, mostrando eles no seu melhor momento, onde eles realmente eram os guerreiros da galáxia, onde eles tinham todos os Jedi lutando e tinha meio que eles resolvendo a parte mais sem ser burocrática da coisa. Mas por outro lado, o George Lucas queria trabalhar a parte política. Então tem muito momento onde a gente vê a parte de política, a parte do Senado ali de Star Wars. Só que não foi muito bem feito isso porque o George Lucas não é o melhor roteirista do mundo. Ele não sabe criar os melhores diálogos. O ritmo dos filmes tem muitos problemas. E com isso, essa parte que era super interessante, em alguns momentos ficou chato, ficou arrastado, não funcionou tão bem como poderia. Aqui em Andor, até isso eles trabalharam muito bem. Porque as partes onde a gente tá vendo o Andor mesmo em si, é muito legal, é muito divertido. O Diego Luna é um excelente ator, carismático. Ele não passa só aquele carisma de ser aquele cara meio bad boy que é fácil gostar. Ele é um cara que ele passa os traumas, ele passa ser um cara que ele tem um certo carisma. O ator passa o carisma do personagem. E com isso é muito legal acompanhar suas aventuras. Mas ao mesmo tempo, a parte política da série também não é ruim. Também é bem feita, também funciona bem. Não fica chato, não fica enrolado, não vira o que aconteceu nos episódios 1, 2 e 3. Então até esse pior que Star Wars já teve, até isso a série conseguiu trabalhar muito bem, que seria a parte política, que eu sempre achei super interessante. É uma das ideias incríveis que o George Lucas teve no episódio 1, 2, 3, mas ele não soube trabalhar. Aqui em Andor, eles trabalharam melhor. Claro, como eu falei, a série tem alguns problemas. Na parte política, como por exemplo, eu sinto que tem muitos poucos personagens nesse núcleo. Então parece que até fica um pouco incoerente algumas coisas, como uma das principais senadoras ir naquela loja de joias o tempo inteiro e parecer que só tem essa joia na cidade inteira de Coruscant. Ou, por exemplo, as poucas cenas dela realmente falando no Senado, dando suas decisões. A gente até vê que as pessoas são negativas a algumas escolhas dela, mas a gente não consegue, a gente podia ter visto mais personagens, que eu acho que vai ter numa segunda temporada, porque o final da temporada já mostra que deixa ganchos para umas próximas, e eu sinto que eles podem ir mais a fundo nisso, podem trazer coisas mais interessantes. Mas aqui eu senti que é interessante, é bem feito,
eles conseguem trabalhar bem essa parte, mas eu queria ter visto mais. Queria ter visto mais discussões políticas, queria ter visto mais eles discutindo um querendo tirar o tapete do outro. Essa personagem desse núcleo, ela é super interessante e ela fala como ela teve influência do Palpatine na sua vida. Outra coisa que pode ser interessante, mas eu acho que assim, é um núcleo que eles conseguiram desenvolver melhor que Star Wars jamais conseguiu trabalhar, mas mesmo assim, ainda falta algumas coisas. Falta mais gente, falta mais discussão política, falta discutirem mais, por exemplo, como alguém querendo puxar o tapete do outro. Isso é super interessante. Eu também esqueci de falar, mas tem um terceiro núcleo nessa temporada, que é o núcleo meio que do Império. Esse núcleo até que eles trabalham de uma forma repetitiva. É um núcleo interessante, tem personagens legais. Eu gosto de como eles pegam um personagem específico e mostra como seria, como se fosse alguém que se frustrou com o Império. Ele não se frustrou, mas o Império meio que largou ele de lado, apesar de ele ser um grande cara que era um admirador do Império. Isso é interessante porque traz uma coisa nova e é uma visão legal. É como se fosse... É uma coisa que eu gosto de ver. Eu gosto de quando pegam essas ideias que ninguém pensa e coloca dentro da série. E isso funcionou aqui. Eu acho que é um núcleo que não funciona tão bem, mas a ideia é muito boa. O núcleo funciona bem, mas esse personagem específico poderia ser melhor trabalhado, mas é uma coisa interessante. E chegamos nas aventuras do Endor, eu vou chamar assim. Eu gosto, eu acho que tem boas histórias, boas ideias para premissas. A gente consegue entender mais do personagem, porque quando chega no Rogue One, ele realmente, esse cara consegue invadir lugares, consegue fazer aventuras suicidas, não tem medo de morrer, a gente entende mais do personagem. Esse série, inclusive, enriquece muito o Rogue One. Se eu assistir Rogue One hoje, que eu acho um filme legal, bom, eu acho que eu vou gostar muito mais, exatamente porque essa série engrandeceu e deu mais camadas pro filme, porque a gente conhece mais do personagem do Endor, que vale destacar, não era o protagonista do Rogue One, mas mesmo assim, é um personagem que tá lá e ele é um dos protagonistas. E aí, o núcleo é legal, é interessante. É uma coisa que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor trabalhado no núcleo dele, seria como trabalhar os personagens que estão em volta dele. É muito legal a forma como eles trabalham as histórias. Quando eles têm que invadir um lugar, quando ele fica preso junto com o personagem do Andy Serkis. São histórias curtas, mas legais, que envolvem o personagem em várias situações diferentes. Mas eu acho que uma coisa que eu sinto falta é que, por exemplo, os personagens que cresceram com ele, como a Bix, é uma personagem super interessante que poderia estar mais com ele durante a série. Ela vai estar com ele na segunda temporada, se tiver segunda temporada, se for confirmada. Eu tô falando segunda temporada, nem tá confirmada ainda, pode ser que não tenha, mas deixa tudo claro que pode ter uma segunda temporada. Eu acho que é interessante por quê? Porque é legal ver ele, mas poderiam ter explorado mais esses personagens secundários, porque quando chega no final da série, a série tem uma coisa muito boa que falta em muita série desse tamanho, que é consequência. Pessoas morrem, pessoas que têm falas, pessoas que a gente conhece, que a gente sabe o nome, morrem no episódio final, sabem dentro da série. Mas eles aparecem muito pouco, então é muito legal ver que... É muito legal. É legal ver que eles matam personagens grandes, que a gente conhece ao longo da série, exatamente por quê? Porque assim cria uma consequência, assim cria um medo que outros personagens, tirando o Endor, todos podem morrer. Mas mesmo assim, eu acho que isso é legal, isso é bom pro roteiro e bom pra série. O que é o problema pra mim seria mais no ponto de, já que a gente não conhece tanto desses personagens, não viu tanto eles durante a temporada, a morte deles é um pouco irrelevante. Tirando uma personagem em específico, todo o resto são personagens que é legal ver eles morrer pra criar uma consequência. Você vê na série e fica pensando, nossa, será que esse personagem ou outro vai morrer agora? Mas você não cria mas você cria tensão por isso, e não porque os personagens são super cativantes, interessantes, porque você não viu muito eles, porque durante a série eles ficam muito isolados. Eu até acho que pode ser que no corte final eles tivessem mais ideia para dar tempo para esses personagens de tela, mas não conseguiram dar. Mas de forma geral, a série ainda tem toda essa parte da história então que é boa, tem seus problemas, mas funciona muito bem, e o resto funciona bem como um todo. O universo Star Wars visualmente é sempre lindo, e é legal ver como eles utilizam bem vários planetas, várias raças, várias formas diferentes de vida. Eu gosto da direção e eu gosto da trilha sonora. Então, é uma série que eu não sei se eu considero que ela é a melhor série do universo Star Wars. Eu acho que Mandaloriano ainda me agrada mais, mas é com certeza uma série que me surpreendeu muito e com certeza é uma das melhores séries do universo de Star Wars. Concluindo, Endor se passa antes de Rogue One. Então se você assistir Endor depois de Rogue One, eu posso garantir que Endor vai engrandecer Rogue One. Porque é uma série com uma boa tecnicamente, boa na direção, boa na trilha sonora, que tem ótimos personagens, que tem um excelente protagonista e consegue dividir bem a parte política com a parte mais de aventura. A série tem sim alguns problemas que me incomodam bastante, personagens que poderiam ser melhor explorados, alguns núcleos que poderiam ser mais explorados. Eu acho que tem alguma repetição de plots entre a série Star Wars que já ficou um pouco enjoativo pra mim, mas de modo geral é uma série fantástica e que vale sim o seu tempo. E por isso que eu fecho a série Endor com uma nota 8 de 10.
Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da série Andor? Que nota você daria pra ela? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.